Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 11 ao 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muito, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os seus transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercede. Amém. Senhor Deus, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor Jesus Cristo. Não somos nada, Senhor Jesus, perante a Tua presença, Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor Jesus, para ouvir a Tua palavra essa noite em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa reunião onde nos encontramos. Fala conosco aos nossos corações mais uma vez através da Tua palavra. E receba o nosso louvor e adoração. Amém. Irmãos, pode sentar-se. O hino que faz muito tempo que não é cantado, número 40. Coragem, irmão. Se as lutas desta vida te fazem chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo
42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isso foi a minha sorte, e o meu fardo ele tirou. Isso era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado, ele limpou o meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação
Sim. Onde estiver o corpo se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-os passando fome num jugo de uma denominação, a águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem um profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor pra bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma atrás uma, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo
me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afundar, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, eu mostro a minha fé, questiona ou adora. Fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no Egito e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Amém? Vamos pôr de pé. Olhos fechados, cantar Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego, mas vejo já, perdido ele me achou. Sublime graça, sublime graça
poder assentar, em nome do Senhor Jesus, né? Estamos nos visitando hoje vários irmãos. Temos os irmãos de Bom Hugo, né? O irmão Cid, que está desde domingo, começou a nos auxiliar no diaconato, a sua esposa, o irmão Lizil, né? E a irmã Ilci. E também o irmão Paulo lá, Laje, Cristiúma, a irmã Margarete, que vieram para estar conosco. Deus abençoe o irmão Márcio e a irmã Gislaine. Deus abençoe aqui de Sapucaia. E eu pensei que nós íamos ouvir hoje um hino da irmã Bertolina. Os irmãos lá do Pará queriam escutar a senhora cantando o hino. Vai cantar com o irmão Levi? Dá para cantar um hino com ele? Acho que não. Então, bom. Quer cantar aí mesmo ou eu levo a câmera por aí? Vamos cantar aqui junto com o Neto, né? Muitos irmãos ali acompanhando, né? Depois vamos ouvir uma saudação do irmão Paulo, né? Bertolina, nossa anciã. Esse dom da música que estava nela, no irmão Doraci, passou por Levi. Aí, vai Levi ali. Vou pegar o som aqui. Clarear mais isso aqui, tá? Essas luzes estão muito fracas. Qual hino que cantava? Qual hino? Não no canal do filho? Filho? É. Deixa eu pegar aqui. Irmão Haroldo, lá em São João Batista, nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Haroldo, irmão João Marco lá em Canoas, irmão Xadreque lá em Manica, em Moçambique. Deus abençoe o irmão Xadreque. Também os nossos irmãos ali em Rio Claro, São Paulo, né? Deus abençoe os irmãos de Rio Claro. Os irmãos lá de Igarapé-Mirim. Glória a Deus. Aleluia. Bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia meu filho estava ao teu lado. Amém. Te carreguei.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmão Paulo. Boa noite, irmãos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né, irmão? Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Assim como o nosso corpo precisa, né, do alimento natural, a nossa alma também precisa desse alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Amém. Hoje eu me considero hoje um dia de vitória, irmão. Porque os irmãos podem ver, irmão, que a pessoa, eu vi de lá, os irmãos, como diz o profeta de Deus, ele pregou uma mensagem, dia da vitória. Daí eu tive de falar sobre o significado da vitória, é quando nós conseguimos vencer. Então, para ver que hoje a maioria dos irmãos estão aqui porque venceram aquele frio, venceram, né, irmão, de estar lá dentro de casa, né? Então, eu me considero também uma vitória, porque eu consegui vencer para chegar até aqui também. Amém. Só Deus para dar essa graça para nós, né? Dessa revelação dessa palavra. Né? Então, aqui é um lugar onde nós... Não é um lugar de tristeza, aqui é um lugar de alegria, irmão. Né? Nós vamos aqui para adorar a Deus, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como diz a palavra de Deus, os irmãos podem ver que a maioria, muitos falam em Jesus, mas Cristo é difícil, né? Vamos falar a palavra Cristo, porque é um só. E o profeta fala que é só através do Espírito Santo nós conseguimos dizer Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? E quem é o Espírito Santo? É a palavra da hora, é a palavra do dia. Essa revelação divina, irmão, onde nós aguardar eu, minha esposa, né, irmão? Nós temos dando graça por essa palavra do dia. Né? Desde que a gente se conheceu, eu levei essa palavra para ela, ela aceitou, né, irmão? Estamos aqui nessa caminhada. Né? Graças a Deus, Deus nos tem dado vitória, até hoje Deus nos tem dado vitória grata na sua palavra, né, irmão? Então, graças a Deus por isso. Então, eu não tenho palavras para agradecer por que Deus tem feito na minha vida, na vida de cada um do meu familiar. Quando tenho com as orações dos irmãos têm orado a meu favor da minha família, né? Então, hoje eu estou aqui para agradecer mais cultuar a Deus. Hoje eu estou aqui para me alimentar espiritualmente também, né, irmão? A gente tem na fita, né, o DVD, estou escutando, mas sempre é bom a gente estar na presença de Deus também, né, irmão? Na presença da palavra, na hora, onde está o homem de Deus pregando, onde Deus está naquele homem trazendo a palavra, né, irmão? E Deus abençoa cada um, irmão, nesta noite, né, irmão? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes. Deus abençoe os irmãos através da internet. Nós vamos falar um pouquinho. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos ler ainda só Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro.
E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Querido Deus, esperamos no Senhor falar em nossos corações e nos dar a bênção da revelação da sua palavra. E abençoa cada filho aqui presente, através da internet, nesses poucos minutos, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Em nome do Senhor Jesus. Dê força para a irmã Bertolina, Pai. Ela nos abençoou com este cântico, juntamente com o irmão Levi. Vimos os amém ali através da internet. E pedimos que o Senhor venha no nosso meio. Derrama o Espírito Santo em nossos corações. Ó Deus, a igreja precisa um avivamento da revelação. Da revelação do dia, para que ela possa levantar da sua estupidez e largar fora o mundanismo, o vício, o pecado, o mundo, Senhor, e receber o batismo do Espírito Santo. É o que nós anelamos, desejamos, nós que estamos aqui no final do caminho, no tempo do fim, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas queremos estar aqui atrás desse púlpito enquanto tivermos fôlego. Dê-nos graça, força e saúde, e abençoa teus filhos, no santo nome de Jesus Cristo. Abençoa este ministério, ó Pai. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos. Pensando na bênção, a bênção da oferta da viúva, a gente lembra da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela tinha apenas um pouco de farinha, pouco de azeite. Ela não tinha muito, ela tinha um pouco. 2 cavacos para poder fazer um bolo ou um pão, comer e morrer, esperar a morte. Porque Elias foi na casa dela. Jesus disse que tinha muitas viúvas em Israel naqueles dias, mas Elias foi enviado a uma só. Tinha muitas viúvas, muitas mulheres necessitadas da visita de Elias, da bênção que Elias trazia, da mensagem que Elias trazia. E ele foi enviado a uma só, somente aquela de Sarepta. Talvez as outras tinham mais necessidade, mas será que elas iam receber a mensagem de Elias? Faz para mim primeiro. Ele poderia ser enviado. Será que seria recebido? Tinha muitas viúvas, tinha muitas igrejas, tinha muitas mulheres, mas será que iam receber a mensagem? Podia até receber o homem de Deus, mas e a mensagem? A mensagem era dura, né? Tinha que tomar uma decisão. Ele foi sustentado por 3 anos e 6 meses lá no Ribeiro. 3 anos e 6 meses de seca, de fome, e foi de acordo com a sua mensagem. Ele profetizou, assim diz o Senhor, que por 3 anos não ia chover, não ia cair uma gota de orvalho em Israel. E assim sucedeu. Secou os riachos, secou as lagoas, todas as fontes de água se secaram. Imagina bem a crise. 3 anos sem produção,
viajando aqui pela fronteira, a gente viu a falta de chuva, a soja seca, o milho. Isso não é muito tempo, mas em Israel foi 3 anos. Aquele deserto, crianças morrendo, o gado morrendo. E Deus ordenou aos corvos para sustentar Elias, com carne assada todos os dias e pão. Todos os dias os corvos levavam carne e pão, até que o ribeiro secou. Até que ele precisava da água, ele tinha água, carne e pão, até que o ribeiro secou, até que aquela fonte secou. E ele tinha que sair dali. E Deus disse: vai a Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva ali para te sustentar. De repente Elias poderia ter pensado que a viúva seria uma mulher rica, né? Que tinha muita água, água em abundância, tinha muito gado. Não, era pobre. O marido tinha morrido. Estava ela com um filho e um pouco de farinha e um pouco de azeite. E Elias chegou exatamente quando tinha só um pouco. Não foi quando ela tinha abundância, logo que o marido morreu, mas quando tinha um pouco. Deus chega quando tem pouco. E ele diz: faz para mim primeiro. Ele diz: dá-me um pouco de água. Ela só tinha um pouco. Faz um bolo para mim. Ela disse: mas eu só tenho um pouco de farinha, pouco de azeite. Ela só tinha um pouco. Mas Jesus disse em Atos 20, verso 35, a melhor coisa é dar do que receber. Você quer ser abençoado? Aprenda a dar para Deus. Quer ser abençoado? Aprenda a ter um coração de doar, de dar. Não é para mim, é para Deus. Se você nunca teve essa experiência, aprenda com a viúva de Sarepta. Elias disse, ela disse: olha, o que eu tenho é pouquinho, vou fazer um bolinho, vou repartir comigo e com o menino, e depois a gente vai só esperar a morte, porque não tem mais nada. Não tem dinheiro para comprar, e também não tem lugar também para vender. Veja a seca que estava, a crise que estava em Israel. Nós não chegamos ainda nisso. Nós ainda temos terra gorda, farta, que produz. Temos aposentadoria, temos trabalho. Nós não chegamos aí. Mas a viúva chegou. Agora, ela era viúva. Se ela tivesse marido, Deus não tinha enviado Elias ali. Porque, veja bem, se ela tivesse casada, o homem ia dizer: não vamos fazer esse pão aí. Não. Mas ela não tinha mais compromisso com nenhuma denominação. Ela já estava viúva. Deus já tinha tirado dela aquele sistema. Aquele marido já tinha morrido. Então, por isso que Deus enviou Elias ali. Enquanto tem algo vivo em você, Elias não chega. Só estava ela e o menino. Aí o profeta disse que Deus enviou, porque ela estava esperando um dia encontrar o seu esposo do outro lado.
De repente, um homem barbudo, estranho, uma voz estranha, me deu um pouco de água. Ela só tinha um pouco. Já pensou quando você só tem um pouco? Aquele pouco para pagar as contas? Você só tem aquele pouco. Aí você diz, não, eu tenho que pagar as contas primeiro. Não, Deus é primeiro. Elias diz, faça primeiro para mim. Depois que ela fez, ele comeu, a panela estava vazia, ele disse, agora vai e faz para ti o menino. Quando ela foi, tinha azeite, tinha farinha, tinha água, mas tinha só 2 cavacos. Apareceu mais lenha. Você está vendo quando se coloca Deus em primeiro? Amém. Amém. O problema é você ter a fé. Chegar e colocar Deus primeiro. É você chegar naquele momento de desafiar. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho que pagar isso, aquilo e aquilo outro, mas o dízimo e a oferta é primeiro. Você está vendo a viúva? Jesus olhando ali os ricos, trazendo suas ofertas no templo, ele estava olhando de longe, e os seus discípulos olhando, e ali apareceu os ricos, né, colocando grandes quantidades. Grandes quantidades. Uma vez a minha falecida sogra, a irmã Inês, ela foi da Igreja Universal. Aí ela pegou e entrou numa fila para levar uma oferta. Ele disse, não, a ofertinha pequena é aqui. Isso aqui é oferta grande. Ela era pobre, ela tinha um pouquinho só. Ela tinha tudo. Sempre foi fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Então ela disse, quando entrou na fila, disse, não, essa aí não é a sua. Essa aqui é quem dá mais. Quem dá pouco é aqui. Eles têm as filhas, né? E Jesus estava olhando, e ali estavam os ricos lançando. E ele chamou os seus discípulos e disse, aquela viúva lá, ela deu só 2 moedas, mas ela deu tudo que tinha. Ela deu todo o seu sustento. Ela saiu abençoada. E os outros, os ricos, eles deram do que estava sobrando. Gente, nós nunca devemos dar sobra para Deus. Você gostaria que Deus te desse sobra? Deus é as primícias. As primícias de tudo. Mas como, Senhor? Não, eles estão dando o que sobra. Ela não, ela está dando tudo que tem. Vai você tirar tudo que tem. O profeta, na mensagem do sinal 444, ele disse, é por meio dos seus dízimos e das ofertas de vocês que eu vivo. Meu carro é comprado com os seus dízimos e ofertas. A gasolina que eu coloco é comprada com os seus dízimos e ofertas. A casa que eu tenho é comprada com os seus dízimos e ofertas. Ah, o pastor tem aquilo? Sim, porque tem dizimistas e ofertantes na igreja que paga tudo isso para ele. Que ele trabalha para o Senhor. O irmão Brana diz, tudo que vocês dão, dízimos e oferta, é que eu vivo, é que eu visto os filhos. É que pagamos o aluguel, é que pagamos a luz, é que pagamos a internet, é que pagamos todas as despesas, as viagens. Vocês é que pagam, com seus dízimos e oferta.
Porque o dízimo é uma coisa que não te pertence. Você não pode gastar, porque não te pertence. Agora, a oferta é aquilo que você tira do que te pertence. Você entrega o dízimo, você entrega por fé. Mas a oferta, a fé é maior. Você faça como disse Malaquias 3, fazer prova de mim. Faça uma prova. Eu estou pregando o que eu vivo, o que eu faço. O povo é abençoado porque o pastor é fiel. O povo que não é abençoado porque o pastor não é fiel. Amém. Gente, pode ser igreja grande. Pode entrar quantidade grande de dinheiro. Se o pastor não é fiel, o povo não é abençoado. Eu conheci uma igreja que se deu em nada, grande, rica. E o pastor chegou a confessar, ele dava umas ofertas, dízimo ele não dava. Ele roubava. Não sei se ele se consertou, mas se o pastor é fiel, o povo é abençoado. O povo recebe as bênçãos. O povo prospera. Porque ele é abençoado. Ele é dizimista, ele é ofertante. E o povo é abençoado. O povo recebe as bênçãos de Deus. Eu tenho um irmão, que vocês conhecem. Ele demora nos cultos, ele é bem pobre, mas toda vez que ele vai no culto, todos os meses, dos dízimos dele e oferta, ele leva. Não é, irmão Márcio? Ninguém mexe ali. Ele é abençoado. A pessoa pensa que a pessoa é abençoada que ele tem uma mansão, ele tem um Cadillac, que ele tem um carro. Não. Ele tem saúde. Ele tem alegria, ele tem revelação. A revelação é bênção. Você pode ver que a maioria das pessoas que deixaram a terceira etapa, eles não eram 100% fiéis. Eles não eram 100% fiéis. Na parte financeira, não. Porque o dízimo é uma revelação. A oferta é mais ainda. E o que é que Satanás odeia? A revelação. O que Satanás mais odeia é a revelação. Olha só, o arrebatamento é uma revelação. O novo nascimento é uma revelação. E por isso ele odeia a revelação. Porque ele sabe que a qualquer momento ele não vai ver esse povo. Será uma surpresa para ele. O desaparecimento, ele vai ver a igreja entrando na grande tribulação, no sexto selo, para ser purificada ali, martirizados. Ele vai ver Israel, mas ele não vai ver a esposa, porque a esposa já é uma revelação. Apocalipse 10, 8 a 11 é uma revelação. Você faz por revelação. Você não faz força. Veja que Elias diz, faça para mim primeiro. E ela obedeceu. Porque ela era uma mulher que quando o marido era vivo, ela era obediente ao marido. Então ela é obediente à palavra também. Faça para mim primeiro. Ela fez e trouxe para ele. Agora vai e faça para você. Quando ele disse, vai, já tinha. Porque ela colocou Deus em primeiro. Igreja, você através da internet, coloque Deus em primeiro. Eu estava até procurando aquela mensagem, quando o irmão Grana disse, quando eu descobri isso, eu ficaria aqui umas 3 semanas para lhe contar o que aconteceu. Eu digo, quando eu descobri isso,
Às vezes a gente parece suspeito por falar. Uma igreja pequena. Não é igreja grande. Igreja grande é fácil. Cheio de rico, dando ali o que sobra. Já pensou o pastor vivendo do que sobra? Agora, é maravilhoso quando o pastor vive da moeda da viúva. Porque ela está dando todo o seu sustento. A maioria dos ministérios vive da sobeja. Vive daquilo que sobra. Dízimo porque sobrou. Oferta porque sobrou. Aí a igreja, que maravilha, a igreja rica. Não é rica, é do que sobrou. Pastor está vivendo do que sobrou. Ministério que vive do que sobrou. Não é da revelação. Você sabe que Jesus foi e pagou seus dízimos. Mensagem de Hebreus 2. O sacerdote exigiu. E o governo exigiu os impostos. E ele disse: Pedro, vai, pesca um peixe lá. Eu estou enviando ele, tem uma moeda na boca, de muito valor. Aí você vai lá e paga os nossos dízimos e paga também os nossos impostos. Ele enviou o peixe, tinha, era o seu banco, a moeda. Ele não disse, vai lá e disse para Judas, que eu preciso do dinheiro da tesouraria. Não, ele disse, vai lá no peixe. Vai no mar. Glória a Deus. E o peixe tinha na boca tudo. Aquilo não era uma moeda que estava sobrando, não. Não sei quem jogou. Sei que estava na sua boca. Pedro abriu, tirou a moeda e comeu o peixe. Não ia jogar o peixe fora, né? Tinha que comer o peixe. Tinha que comer o peixe. Ele diz, coloque Deus primeiro. Pague seus dízimos primeiro, pague tudo primeiro, pague a Deus. Ore primeiro de manhã, ore através do dia todo. Dê a Deus o primeiro lugar em tudo, você será testemunha. Ela correu para dentro, ela tinha 2 cavacos. Deus primeiro. Veja, Elias encontrou uma igreja, e tinha tantas igrejas em Israel, tantas viúvas. Ele foi enviado a uma. Essa mensagem tem sido enviada a um indivíduo. Na mensagem da revelação de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre a revelação. A revelação, veja, e Satanás odeia isso. Ora, como ele odeia isso, ele é desmascarado. Desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Eu tenho escrito aqui, isso é exatamente verdade. Ora, por que ele detesta a revelação? Porque ele porque ele é tão contra a revelação? É porque o cano inteiro da palavra de Deus e a igreja de Deus estão solenemente edificados sobre a revelação. Tudo. Não é a letra. Eu falei quarta-feira. Satanás é o maior conhecedor da Bíblia, o maior conhecedor da mensagem. Você está escutando aí o CD do irmão Brana, as fitas do irmão Brana? Satanás ouviu quando ele pregava ao vivo. Assistiu os selos, tudo, sentado ali. 70 semanas de Daniel. Pensa que ele não ouviu quando a voz falou da árvore para o irmão Brana, quando era criança? Que ele também observava, irmão Brana, os passos. Porque um anjo lhe estava acompanhando, ele também estava do lado, para atrapalhar o plano. E quando o irmão Brana trouxe as eras, ele estava ali. Então ele é um grande conhecedor da mensagem, por isso ele consegue perverter. Mas por que ele odeia a revelação? Porque todo o cano da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tudo está baseado, edificado solenemente sobre a revelação. Veja, o arrebatamento
é uma revelação. Se já pensou se não fosse uma revelação? Ele estaria inventando tanto arrebatamento por aí. Porque em 1914, os testemunhos de Jeová, os adventistas, disseram que Jesus estava vindo, ia se dar o arrebatamento, que veio, não sei o quê. É tanta história furada que aconteceu. Aqueles falsos precursores que vieram. Agora, quando o rapto, aliás, a segunda vinda se deu, eles não perceberam. Até o ano 2000. Eles não perceberam as quase meia hora de silêncio. Porque era uma revelação. Não era um conhecimento. Satanás estava debaixo do conhecimento. Satanás sempre estava dizendo, não, mas ele disse que ele ia vir em 77. Ele estava escutando ali. Estava escrito. Estava na voz do profeta. E a revelação? Revelação é fé. Meu irmão, é a revelação. E a revelação é dada individualmente. É você que sabe. É como um novo nome. Só sabe quem recebe. Muita gente diz, agora eu creio no novo nome. Não, novo nome é um novo nascimento. O novo nome é uma revelação também. De repente você é só um acompanhante. Amanhã ou depois vai se escandalizar e vai embora, porque Deus vai permitir para que você não acompanhe até o fim. São João 6. Jesus teve que trazer 3 tópicos ali para que eles fossem embora. Estava chegando a ceia, o Calvário, a ressurreição, o Pentecoste. Tinha algumas coisas que já estavam próximas para acontecer. Ele disse, o Filho do Homem vai para o lugar onde primeiro estava. Eles ficaram assustados, o quê? Mas para onde? Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida. Não deu explicação. Ele tinha que trazer uma mensagem, porque eles não eram daquele aprisco, daquele rebanho. Eles não faziam parte daquele corpo, eles não faziam parte daquela mensagem. Conhecimento é tão bom conhecer. Mas o conhecimento ensoberbece. Se você não tem a revelação, porque a revelação te leva você à humildade, a ser um homem humilde, uma mulher humilde. A revelação te faz você escutar o sabichão. E você se coloca ali como aquele que parece que está aprendendo, mas você não discute. Porque Deus te revelou. E você sabe que é só Deus. Não adianta você tentar explicar. Não adianta você tentar explicar. É aquele a quem o Filho quer revelar. É uma revelação. Por isso o irmão Brana disse, há muitos que você vai pensar que eles não vão estar ali. E você vai chegar e fulano está aqui? Pensei que ele não entrava. Pensei que ele não ia. Surpresa. Porque o novo nascimento é uma revelação. Está aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 234. O que é o novo nascimento, então? Você diria bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Para você. Amém. Às vezes a mulher não está vendo nada. Às vezes o homem não vê nada e a mulher está vendo. É uma revelação. É um novo nascimento. Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão,
você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regra, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você, e não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Ele disse a Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, a igreja está edificada sobre a revelação, não é nem sobre Jesus, não é sobre Pedro, como diz a igreja católica, é sobre a revelação de Jesus Cristo. Amém. Veja, durante as eras da igreja, a história, nós vemos os altos e baixos da igreja como o tempo dos juízes, até chegar à última era da igreja. Quando Deus envia um vidente, Deus envia um profeta, um mensageiro, William Branham, Malaquias 4, Lucas 17, 30, o homem da Escritura, a Escritura em cumprimento, São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Apocalipse 10, 1 a 7, até que ele veio. Agora, quando você chega em Apocalipse 10, 8 a 11, não é um homem tomando o lugar do irmão Branham, substituindo. O irmão Branham é insubstituível. Não existe um homem para tomar o lugar do irmão Branham. Não. A letra, você pode ver na letra, mas não na revelação. O irmão José Branham não toma o lugar do irmão Branham. O pastor Osmar não toma o lugar do irmão Branham. Não. O ministério foi dado a ele. Cada um tem o seu ministério. Como as pessoas dizem que nós estamos levantando, exaltando um homem que está tomando o lugar do irmão Branham. Não. É o problema da letra. As pessoas estão morrendo por causa da letra. Eu sempre vejo as pessoas trazer as suas mensagens, os seus esboços, tentando sustentar uma doutrina com o parágrafo da mensagem de 1954, 1961. Não é que as mensagens de 54, 61 não têm validade, elas têm. Porque você tem que trazer elas para encaixar, e elas encaixam com as mensagens de depois de 63, que é a revelação dos 7 selos. Ah, meus irmãos, se você não trouxer o que você crê dentro da revelação dos 7 selos, tudo está ali dentro. Porque os selos é aquilo que estava escondido dos séculos e das gerações e foi nos revelado nesse último tempo. Nós estávamos escondidos dentro desses selos. Vemos que Pedro não teve o privilégio de ouvir a revelação dos 7 selos, nem o apóstolo Paulo, e que era profeta, que enxergou a segunda vinda, enxergou o arrebatamento, enxergou o milênio, mas não ouviu os 7 selos. João viu só em símbolo na ilha de Pátimo, mas ele não viu a realidade, porque a realidade estava aqui no século 20, Apocalipse 10 e 7. Nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério é revelado. Agora, o ministério de João é para repetir. O ministério de João é um ministério pequeno. É só para repetir, porque não apareceu ninguém para repetir. E quando estava repetindo, repetia errado. Por isso Deus levanta um homem para poder repetir certo. Comer o livrinho e repetir certo. Amém. Mostrar certo. Ligar os cabos soltos. Porque nós estávamos vivendo com a mensagem de ontem. O irmão Branham diz, já pensou se Jesus viesse com a mensagem de Moisés? Você sabe qual foi a mensagem de Moisés? Tirar Israel do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Já pensou se Moisés viesse com a mensagem de Noé?
Vamos construir uma arca. Aquilo serviu para os dias de Noé. O povo está acostumado com chuva. Não era novidade. Mas Moisés veio com uma mensagem diferente. Era o alimento do dia. Veio que Jesus já vem com uma mensagem diferente. Olha São Pedro. São Pedro já vem com uma mensagem diferente. Quando vem São Paulo, vem com uma mensagem diferente da mensagem de Pedro. Quando vem Apocalipse 10, 8 a 11, João já está livre para falar. A mensagem é diferente. Veja que o irmão Brana disse BRANHN, é perfeito e perfeição. O irmão Brana não disse, esse é o novo nome. Não. Agora, quando João come o livrinho, ele diz, esse é o novo nome da noiva. Esse é o novo nome de Cristo que ele subiu. Porque ele tem autoridade para falar. É o ministério da esposa. Porque quando o irmão Brana foi falar, o Senhor disse, não diga a ninguém. Não diga. Ele pregou. Mas Deus deixou aquela igreja cega. Cega a tal ponto que eles disseram, o irmão Brana vai ressuscitar primeiro e vai nos mostrar essas coisas que nós não entendemos. Não sabendo que o irmão Brana disse que depois da sua partida, Deus teria um outro homem. Porque ele não ia responder pela sua geração. Ele ia responder pela sua geração, não pela geração que viria. Ele era responsável pela sua. O irmão Brana não é responsável por essa geração. Não, essa geração tem um ministério. É o quinto ministério que é a esposa. O quinto ministério é Apocalipse 10, 8 a 11. O qual João come. João é todos nós. Hoje já não é um homem. É um corpo. Porque o Espírito Santo vem e se materializa em homens. Se materializa nesse corpo. Esse corpo tudo mexe. Ele tem vida. Porque esse corpo recebe a pedra de coroa, a cabeça, que é Cristo. Amém. Ele recebe a cabeça, que é Cristo. E vamos finalizando aqui. Amém. Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Precisa saber ler. A revelação não exige grau de estudo. É eleição. O homem tem que ter eleição, a mulher tem que ter eleição. Vê não a sua teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas. Outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais. Mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você. Você tem suas fraquezas. É uma coisa que a gente não queria ter, mas um dia você não vai ter as fraquezas. Você tem suas falhas, você tem seus erros, a gente não queria ter, mas um dia você não vai ter. Mas você tem que ter, para você chegar à perfeição, tem que haver falha. Amém. Porque como é que Deus vai trabalhar em você? Se você é uma madeira perfeita, se você é uma pedra perfeita, como é que ele vai trabalhar, talhar em você? Mesmo o ouro, ele tem que ser batido. Tem que tirar a pirita dele. Tem que tirar tudo, toda a sujeira. Às vezes nós
julgamos os outros. E quando nós julgamos os outros, nós achamos que estamos superior. Nós aqui estamos no mesmo nível. O púlpito aqui em cima, que a palavra está acima. Não é o homem que está acima, é a palavra. E a vida de Cristo está se projetando através de você com essa preeminência para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais e maravilhas que Ele fez, está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado, de modo algum. Observe a grande revelação de Deus se desenrolando. Deus se fazendo presente em sua vida, na sua família. Continue o seu trabalho, diz o profeta. Está arrancando batata, continue. Está cortando cabelo, continue cortando cabelo. Continue seu negócio. Está trabalhando na fábrica, continue o seu trabalho. Continue. Mas continue crendo. Amém. Tem pessoas que a primeira coisa que pensam, as coisas não dão certo, eles querem deixar o caminho. Pensam que Deus é culpado. Deus não é culpado pelas nossas burrice. Nós é que fazemos burrice, né? Fazemos coisas sem consultar Deus, aí não está certo mesmo. Às vezes não colocamos Deus em primeiro lugar, não vai dar certo mesmo. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Quem está necessitando de oração para o seu aniversário, seu casamento, vamos orar por você, né? Vocês aí através da internet. Deus abençoe o irmão Xadreque aí em Manica, né? Aí em Moçambique, na África, que está nos acompanhando. Nós temos aniversariante, irmã Roseli, né? Amém. A irmã Lídia também fez aniversário no mês 25 de maio, né? Deus abençoe a irmã Lídia. Né? E esperamos que ela tome a decisão de se batizar. Vem, irmã Rosa, vamos orar. Já pensou se a mãe não lembrasse que o filho tinha feito aniversário? A mãe é a primeira que lembra, viu? E ali foi o marido. Chega aqui vocês aqui, porque aí é bom, Márcio, tá bom. Ali está a tia e o sobrinho. Mais alguém? Vocês, através da internet, fez aniversário, nós vamos orar por vocês, né? Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, abençoe a Roseli, dê muitos anos de vida para ela, Senhor. Dela força, dela saúde, porque ela precisa desse presente. Saúde, força, libertação, porque a gente sofre nesse corpo, Pai. E como uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, o Senhor deles é essa bênção a cada dia mais, porque ela tem sido essa dona de casa, ela tem sido essa mãe, ela tem sido essa esposa, ó Deus, ela tem sido essa filha, ela tem sido essa neta, é a tua bênção para ela, é a tua bênção, muitos anos de vida para o irmão Levi, tem sido esse filho, esse marido, esse pai, esse neto, dê a ele, Senhor Deus, a tua bênção de saúde, de força, de sabedoria, inteligência. Abençoa ele nos seus projetos, no seu trabalho, que ele seja ricamente abençoado. Eu creio que ele deseja esse presente de ti, porque Salomão pediu esse presente, pediu sabedoria e o Senhor lhe deu. Ele não pediu ouro, ele pediu sabedoria. Senhor, eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo e peço que o Senhor abençoe essa audiência, a audiência invisível, abençoa todos os teus filhos, aos enfermos, cura, eu repreendo toda a enfermidade. Irmão Paulo, Tobias, no nome do Senhor Jesus Cristo, que esta pedra que está alojada nessa bexiga, no nome de Jesus Cristo, que ela saia, e que meu irmão pare de sofrer. Deus, tu é o Todo-Poderoso, no teu santo nome, que ele veio pedindo essa oração. E nesta hora, eu ordeno que esse mal o deixe. Para a glória de Deus, amém, Senhor. Deus os abençoe. Parabéns para você. Vamos indo, né? Tá indo. Amém.
cantou aqui, estamos aproveitando, né? Ouviu o hino? Os irmãos ali estão. Faltou muitos irmãos hoje. Não consegui tirar. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou o mesmo Deus que nunca muda. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer acontecer. É meu o tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que te leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. Potente mão que em todo tempo está no comando. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, nem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente
quase perde a fé. Vi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer acontecer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que te leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que vai te guardando. É a potente de Deus que todo o tempo está no comando. Bem, Deus abençoe pastor Josué Costa, lá em Curuçá, Caju, no Pará. Deus abençoe o irmão Marcelo Prestes do Vite. Deus te abençoe, vamos estar em oração por ti. Creia somente, Deus vai te dar a vitória aí, meu irmão. Deus abençoe todos os irmãos. Irmão Elias, aí em Canela. Deus quiser, sábado às 17 horas, vamos ter o culto aí na sua casa, né? Será culto de Santa Ceia, irmão Elias. E domingo estamos em Sapucaia, às 17h30. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu fechar aqui.